Olá, começando aqui pela TV Informe o programa Comportamento e Saúde Mental. A partir deste episódio, eu, Fernando Krieger, estarei aqui junto com o Antônio para conversar com vocês e com os nossos convidados sobre emoções, pensamentos, sentimentos, sobre comportamento e saúde mental. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar. Dito isso, bora lá? Bem-vindo, Antônio Gomes da Rosa, psicólogo e psicoterapeuta, que vai nos contar qual é o tema e a convidada de hoje. Antônio, seu microfone desligado, precisa ativar seu microfone. Ok! Boa noite, Fernando. Boa noite, acontece. É isso aí, nós que fazemos, né, da internet o nosso instrumento de comunicação, não quer dizer que somos os técnicos e os peritos, nós temos outros conteúdos, e às vezes a gente tem essas gafes aí. Acontece. Então, que bom que as pessoas já estão nos acompanhando em alguns dos nossos programas, que toda primeira terça-feira de cada mês a gente está aqui, né, Fernando? Obrigado por estar aqui conosco, levando as ideias, os pensamentos, as reflexões sobre comportamento e saúde mental para a comunidade da internet. Fernando, que tal nós chamarmos a Marisa e eu começo apresentando e ela continua se apresentando? Perfeito. A Marisa já está na sala. Bem-vinda, Marisa. Então, Marisa, eu quero te dar uma boa noite, te receber aqui, apresentar o Fernando que está aqui conosco. O Fernando é o nosso âncora, onde nós vamos estar ancorados neste papo de hoje, que é o emaranhamento, o abuso emocional nas relações, mas com um foco muito específico para as relações conjugais. E vai bater um papo comigo aqui, então, aí... mediado pelo Fernando, a Marisa Barradas. Marisa, eu vou deixar aí os próximos 40 segundos para a tua apresentação, porque senão teria que dar 3 horas, tá? Olha, boa noite a todos, boa noite, Antônio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Fernando também, tem me dado um apoio, né, como entrar nesse momento, nessa transmissão. Eu sou muito grata para a gente ter a oportunidade de estar falando de um tema tão complexo, que não é fácil, né, que são os abusos emocionais que ocorrem nas relações, em todas as relações da nossa vida, né, nas famílias, entre os amigos, no trabalho, mas que o foco nosso aqui vai ser sobre esse emaranhamento que existe nas relações dos casais com relação à questão dos abusos. O quanto são formados nós, que são difíceis de ser desatados, e a nossa proposta, enquanto profissional, é refletirmos aqui junto com as pessoas presentes e refletirmos junto aos nossos pacientes para conseguir transformar esses nós em laços, né? Que esse é o objetivo de uma relação conjugal, né? Porque a gente sabe que a relação adulta, né, se pensa numa relação de respeito e de cuidados. O que é mais interessante, né, Marisa? Tu que é escritora, vem pesquisando esse tema há tanto tempo, e eu gosto dessa tua fala, né, do nó para um laço. E daí eu fico imaginando essa cena, né, e as pessoas que vão nos ouvindo agora também podem imaginar, sobre esses abusos, né? E o abuso, ele é tão delicado e ele é tão subliminar muitas vezes dentro de uma cultura que permite, que autoriza muitas vezes certos comportamentos, tanto do homem quanto da mulher, mas ainda a cultura mais machista, né? Aceita que o homem tem alguns comportamentos como natural e nós já conseguimos então extrair dali que não tem nada de natural aquilo ali. Pode estar sendo comum, mas não deveria ser natural, porque não deveria ser das relações humanas, que é esse tipo de opressão muito discreta que a gente chama de abuso, que inclusive é
é uma forma de adoecimento, não Exatamente. da relação em si, mas daquela pessoa que é abusada, né, Marisa? Exatamente. Na realidade, a gente fala em abuso, mas que é uma violência, né? E a gente, se parar para pensar, não deixa de ser um estupro, né? Porque você rouba a identidade do outro, pelo domínio, pelo controle, né? E, em geral, veja, eu tenho observado bastante nos meus pacientes, e uma das coisas que eu fico atenta é quando as pessoas vêm para a terapia, quais as experiências que elas tiveram durante a vida, a infância, a adolescência, quais foram essas experiências adversas. Por quê? A pessoa que sofre muita experiência adversa na infância, como viver numa família que vive conflito e violência, seja ela física, seja sexual, seja ela emocional, ela cresce com esse modelo, tanto aquele que pode se tornar o abusador, quanto a vítima também, né? É como se aquela relação fosse uma coisa natural. E a tendência do abusador é repetir realmente esses padrões, e tem toda uma cultura que cultiva isso, né? Então, veja, o abuso emocional, as pessoas não enxergam, mas ele traz feridas profundas na pessoa. E, Marisa, é interessante que as pessoas estão muito ligadas a abusos, às agressões físicas, né? Outro dia eu li um artigo, agora eu não vou saber citar o nome da autoria do artigo, lamento, depois vamos até ver, mas diz exatamente isso, que nem todo abuso emocional tem agressão física, mas todo abuso físico, agressão física, tem abuso emocional ali dentro. Exatamente. Então, essa descrição do abuso emocional faz com que muita gente, a maioria é mulher ainda, mas nós já temos homens abusados, mas faz com que muitos desses parceiros ou parceiras permaneçam na relação como um bicho hipnotizado por outro, sem reação, porque não tem, né, Marisa, recursos emocionais, às vezes para identificar e às vezes para fugir daquele... Antônio, quando você fala fugir, é a coisa mais difícil aí. Depois que entra mesmo, é muito difícil, porque a pessoa sai sem uma identidade. Sim. Ela não sabe mais quem é ela, porque é tão sutil, né? Que as pessoas não percebem, ela confunde que o outro está cuidando, que está amando. Geralmente são pessoas também muito carentes, e que eu falei para vocês, que sofreram várias situações adversas de violência na família. Tá? Sim. E a violência emocional, ela não é clara. As pessoas sempre estão achando que o outro está cuidando, porque ele passa isso, sabe? Eu cuido de você, você não sabe disso. Olha, não é capaz de dizer assim, olha, será que você não poderia fazer diferente? Não. Por que você não faz assim? E o outro vai minando aos poucos e vai se tornando dependente. Eu vi muitas pessoas de sucesso profissional, mulheres que conseguiram um status e realmente abrir mão, inconscientemente, lógico, né? Porque começaram a não acreditar mais nela, entrar em depressão, né? Perder emprego porque começou a ouvir a opinião do companheiro que ela devia agir de uma forma diferente que ela está agindo, que ela não sabe como está agindo no trabalho, terminar perdendo emprego, ser demitida. Isso as mesmo. Pessoas, né, se deprimem muito, né, porque assim, adoece fisicamente. A pessoa vai sendo definhada, né? E ela mesma exatamente. E o abuso emocional, Antônio, é a porta de entrada para a violência física e sexual.
né? Sim. Porque ela vem sutil, as pessoas ela não percebe, né? Fala, olha, você não sabe fazer isso, você é louca, ou diz assim, olha, você quando for a gente se reunir com os amigos, não fala tal assunto que você não sabe de nada, dá pontapé debaixo da mesa. É muito né? interessante aqui, Marisa, nesse ponto aqui, não sei se o Fernando depois vai trazer uma pergunta que eu já vou estar respondendo. Temos uma pergunta. Mas falar, Fernando, não sei se tu vai perguntar sobre esse perfil do abusador, o comportamento dele. Isso aí, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Marco Antônio André, que é o nosso companheiro aqui de TV Informe, que apresenta o Resenha de Preto na quinta-feira. Ele pergunta o seguinte, deixa eu achar a pergunta dele aqui, como identificar esses sintomas e no dia a dia, quais atitudes desse abusador que a gente consegue identificar ele como um abusador? Eles são, olha, muito autocentrados nele mesmo, tá? Não há espaço para ele amar o outro, não há. É um perfil narcisista, né? Ele tem uma característica narcisista perversa. Isso. Tá? É muito voltado para ele. Ele cria também as próprias leis de conduta dele. E eles são soberanos, ele sabe tudo. Ele tem uma característica de grandiosidade muito grande, tá? Vale tudo em nome do poder, tá? E para identificar nesse dia a dia, Antônio, para a gente identificar quais são essas atitudes que a gente pode identificar no dia a dia mesmo, assim, de corriqueiro. Então, justamente isso aí que a Marisa estava trazendo, qual é que é o que dessa questão aí do abusador? É que ele tem uma conduta muito sedutora também, porque ele se demonstra inteligente, ele se demonstra autocrítico, ele é conhecedor, ele sabe dono mais das situações. Eu digo ele, pode ser ela, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que se coloca sempre acesa sobre o outro, hipnotiza o outro e vai fazendo com que os comportamentos deles sejam do desejo dele. Inclusive, as visitas à família dela, por exemplo, ele consegue até cuidar disso para que ela não frequente mais a família dela. Exatamente. E nem os amigos terminam sendo os amigos dele, porque os amigos dele, ele também já manipulou. A Silvia fala no livro dela, que é Sequestrador de Alma, fala o seguinte, são verdadeiros vampiros energéticos, sabe? Eles sempre aparecem muito atraentes, sabe? É muito... E justamente mais do que a maioria. Esses encantam. Da Silvia, de vampiros energéticos, me ocorre, Marisa, de que a pessoa abusada... ela pode estar alienada nesse campo da relação de abuso por conta da personalidade dela, sem autoestima. Ela também, ela complementa. Né? Ela complementa nessa patologia. Só que, igual, ela vai murchando, ela vai entristecendo, ela vai desaparecendo das vontades dela, inclusive podendo ir à depressão, né, Marisa? E é interessante, né? Porque, assim... quando ela percebe, às vezes, algumas coisas, mas ela tem vergonha de dividir com alguém, né? Também. Mantém o silêncio, porque como eu vou provar? Se ele é uma pessoa tão querida, é uma pessoa tão admirada no meio dele, eu vou falar que ele me xinga, que ele fala, me desqualifica, né? Que fala que eu sou burra, que eu não sei de nada, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que me proporciona viagens, ele proporciona reunião com os amigos, né? Então, desde que ele esteja junto. Exatamente, porque ele tem que controlar. Ele é um controlador, né? Ele é um controlador. Ele porque ele precisa controlar, ele é inseguro, né? Ele não sabe o que é amar nem respeitar o outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro, de ninguém, porque ele é o grande. E é interessante
o que chama a atenção, uma das características, é quando você vê uma pessoa assim, muito eu. Tá? Ele consegue lidar com a própria personalidade e acaba despersonalizando a pessoa que é abusada, né? O perfil do casal vira o perfil do casal vira ele. Uhum. Ele precisa se alimentar disso. É o que alimenta ele. É o que torna ele seguro. O que torna ele seguro. Ele despersonaliza, né? Ele descaracteriza essa autonomia do outro, emocional, de identidade psicológica, que essa pessoa, ainda para continuar mediando e fazendo e favorecendo para que aquela relação exista, essa pessoa está sempre o colocando no lugar ainda de quem fala por último. Essa pessoa se diminui, pede muitas desculpas para que ele, de alguma maneira, né, fique sendo alimentado ali, ou que ela não seja totalmente destruída. Então, essas características muito perversas, o que mais entristece é que não é fácil dizer para outra pessoa assim: meu Deus, tu está há 15 anos numa relação abusiva. Isso não adianta. Né? Não é o tempo de maturidade porque dela ainda. A pessoa que submete, né, Antônio, na realidade, ela silencia. Por quê? O medo da solidão, de ficar sozinha. Porque é aquela história, tá ruim com ele, pior sem ele. Tem esse discurso, essa uma dependência emocional também, né, Marisa? Emocional, né? Só o medo da solidão, né? É assim, a vontade de sobreviver, como se afastar, como realmente quebrar essa relação tão manipuladora que é muito difícil. Então, ela com o silêncio, ela não tem ajuda. Né? E se alguém chegar e falar, e quando às vezes a mulher comenta com alguns amigos, diz: nossa, mas não parece, teu marido é um cara maravilhoso, todo mundo adora ele, né? Ele é admirado, então, né? Exato, sim, porque essa pessoa aparece na missa, aparece nos cultos, ele vai à igreja com a mulher, entende? Vai. Então, para a sociedade, ele é uma boa pessoa. As crises de ciúme, né? A questão da traição, por exemplo, consegue colocar a culpa na vítima, entende? Foi você não estava ligando para mim, você não cuidou de mim, sabe? Foi você que provocou a situação. A vítima assume a culpa, né? Para não atrapalhar esse ego grandão do cara. Lógico, porque ele é narcísico, perverso, né? Antes do comentário do Ricardo, que está participando aqui com a gente, eu gostaria de perguntar para vocês dois se tem como identificar essa pessoa antes dessa relação começar, de identificar esses gatilhos de abuso antes dessa relação começar, porque há uma idealização antes desse começo dessa relação, né? E a gente a gente olha para essa pessoa como um ideal e tal. Tem como identificar isso antes dessa relação começar? Tem como identificar. Se eu sou uma pessoa muito carente afetiva, eu tenho dificuldade de identificar, porque eu achei que chegou meu príncipe encantado, eu não percebo que é um sapo. Se eu sou uma pessoa mais madura e que já sei mais ou menos, aí eu vou identificar. Sabe, uma pessoa que só fala eu, que se coloca como centro das atenções, né? A pessoa escorrega nos comentários sobre os outros, né? Mas precisa ter uma maturidade emocional. Né? Aí, Marisa, é complicado, né? Bem como diz a Marisa, é possível identificar, porém, justamente quando a pessoa é laçada por esse cara, na maioria das vezes, já é uma pessoa... Ele já fez uma leitura, né? E ele já pega essa pessoa, ele hipnotiza, ele laça, e essa pessoa está precisando de alguém com as características dele, porque, em tese, anteriormente, ela já não existe muito. Ela precisa de alguém que exista grande e forte perto dela.
E para ela, a gente está usando ela, né? Porque é mais comum. Acaba que ela identifica nele um ideal que pode amar ela, né? E daí isso acaba que fica presa a isso de esse ideal me ama. E daí isso para ela é extraordinário. Até porque esse cara é cheio de promessas. Ele tem promessas. Ele tem a promessa da viagem, como disse a Marisa, ele tem a promessa de colocar na sociedade, ele tem a promessa de constituir uma família, é cheio de promessas para o amanhã. Até baseado no que ela ou a outra pessoa coloca como ideal no relacionamento, né? Ele sabe como prender, ele sabe como... Ele tem muito claro o que ele pode usar com a pessoa, assim, né? Porque ele não vai escolher uma mulher que seja madura ou não vai. A vítima dele é uma pessoa que tem suas carências, suas dificuldades, uma família também, que tem uma história. Então, ele entra como aquele que vai prover de tudo, né? Inclusive do amor que a pessoa tem carência, né? Porque a pessoa vem de uma vida... Eu vi um dia desse um caso muito interessante de mãe, de ter uma relação abusiva, acabar com a vida da filha. Parece mentira isso, mas de desqualificar aquelas que têm assim, a preferência por um determinado filho e deixa muito claro. Marisa, que horrível que é uma mãe abusiva, né? Para o desenvolvimento do filho, né? De filho e de filha, eu já vi. Sim, de filho também, acabar com a vida do filho emocional. Para ele se desligar, foi muitos anos de terapia, porque não é fácil. Né? E olha só, esse é um papel tão natural, né? Os pais são maiores que os filhos, e eles estão dentro dessa representação de protetores, né? Então, a mãe deixa o filho alienado no campo dela, ou, né, enfim, dos pais, e esse filho, essa filha, ela não consegue sair dali, até porque, se sair, fica com aquela coisa introjetada muito forte de culpa, de negação dessa mãe. Eu não de vou deixar esse ideal, né? Tem vários casos de famosos que aparecem aí na mídia, não vou falar o nome, de mãe abusiva. Sim. Tá? E que, assim, ajudou a construir o sucesso do filho, mas também tentou destruir depois que ele percebeu os abusos. Entende? Sim. Então, assim, a vítima, ela se sente muito devedora e ora totalmente desqualificada e ignorada. Tá? Devedora, essa palavra, verdade. E o possível desenvolvimento de sentimentos saudáveis, como indignação, porque está numa relação dessa, a raiva é frequentemente dissolvido por táticas habilidosas, gente, cujo objetivo é despersonalizar o outro, porque ele é o vampiro mesmo, né, gente? É o vampiro. Antônio, a gente tem já gente participando aqui com a gente, temos o Ricardo Garcia, dizendo boa noite, grande mestre, professor Antônio, o Marco Antônio brincando com a gente com o microfone ali, boa noite a todos, novas tormentas da atualidade, ligar o som. O Ricardo Garcia, que grande homem, o Alexandre Gonçalves, nosso editor-chefe e diretor da TV Informe, boa noite, tema mais que pertinente. O Ricardo Garcia, de novo, aqui fui seu aluno e já participei de uma palestra. Conosco aqui, Ângela. Obrigado por estar aqui conosco. Ô, Fernando, já vamos avisar esse povo, ajudar a nos divulgar, né? Toda primeira segunda-feira do mês a gente vai estar aqui com um tema sobre comportamento, sobre saúde mental, né? Já trouxemos aqui o psiquiatra, o Dr. Paulo Zampieri, trouxemos aqui agora a nossa mestra Marisa Barradas. Conosco aqui também, Antônio, Ângela Luvisotto, o Marco Antônio André, que fez a pergunta antes. Ângela, abraço também para Ângela. A Marli, boa noite, é a primeira vez que eu assisto, mas gosto muito de ouvir o Antônio Gomes da Rosa, que já fazia vídeos pra gente. A Mara Crasto, tá dando boa noite, olha a Mara aí. Minha sobrinha, Obrigada.
A Solange Douglas também conosco, dando boa noite. O Ricardo Garcia. Olha, família toda aí. O Ricardo Garcia deixa aqui pra gente. Boa noite, gostaria de dizer que gosto do assunto, justamente porque já sofri muito na infância, mas fui muito abusador depois que cresci e me identifico com o tema. Não tenho problemas em falar nisso hoje, mas sempre achamos que estamos certos. Olha o Ricardo colocando ali. Uhum. E que legal, porque o Ricardo traz aquilo que essa pessoa, ela aprendeu, né? Porque não está no sangue, não vem. Se ela fizer uma transfusão de sangue, não tira esse comportamento, né, Marisa? Não. E assim, tem uma coisa, dependendo do nível, porque tem vários tipos de nível de abusador emocional, né? Tem uns que até pode ser tratável, mas tem uns que não tem jeito mesmo, porque é muito perverso. Não Sim, aceita, o traço, né? acha O que traço está certo. narcisista, Ele acha que perverso, está certo. né? Da personalidade. Então, assim... Temos uma pergunta aqui, Marisa, que chegou em off. Superproteção materna caracteriza abuso na relação familiar? Depende. Se é uma superproteção, que você tira a liberdade de expressão do filho, ou seja, vai fazer tudo o que você quer, é um abuso. Uhum. É caracterizado um abuso emocional, porque você está desqualificando o outro. A superproteção, né? ela é bem limítrofe, porque ela pode ser a superproteção por insegurança da mãe, mas ela pode ser a superproteção por controle e domínio da mãe. Eu estou dizendo da mãe aqui, nós estamos usando ainda essas expressões que está aqui gravada, né, Marisa? É a mãe ou dos responsáveis, né? Mas quando a gente fala em superproteção, já está errado. Não precisa, para educar, superproteger. Você tem que dar liberdade para o outro crescer, né? Porque senão você vai desrespeitar a personalidade do outro também, né? Então, eu acho só uma coisinha que eu acho importante frisar de o que representa mesmo a violência psicológica, a depressão. Sempre eu pesquiso quando as pessoas vêm com queixa de depressão. Tem abuso emocional por trás. Ou foi na infância, na adolescência, ou está sendo. Tá? Uhum. E é muito difícil, às vezes, o paciente enxergar que o companheiro ou a companheira está abusando emocionalmente. A gente tem que ir com muito cuidado, senão ele para a terapia. Porque, na realidade, é muito claro. A pessoa que se sente muito para baixo, porque é depressão, humilhação, xingamentos, desrespeito e punição, de punir a pessoa, sabe, de dar castigo mesmo, do marido ou da mulher, punir. Isso se acontece com o casal, acontece também com os idosos. Por exemplo, agora na pandemia, aumentou muito a violência emocional, muito, né? E é um caminho que eu falei para vocês, vai para a violência física, chega um momento e chega até a óbito, né? Então, tem uma escalada, né? Exatamente, é uma escalada. Então, se você examinar, por exemplo, está tendo violência física, desde o namoro já tinha abuso emocional, a coisa veio e a pessoa foi entrando, né? O tipo de relação doentia mesmo, tóxica, né? Assim, ó, como o Marco Antônio perguntou ali anteriormente, né? Agora a Marisa foi falando, vai me ocorrendo. Se a pessoa está entristecendo, né, dentro dessa relação, se ela está se sentindo aquela que tem que estar sempre apaziguando a relação de alguma forma, às vezes se anulando para que aquilo ali continue, já são sinais importantes de que ela está numa relação abusiva. Exatamente. E justificando o comportamento do outro, né? Então, eu estou numa reunião com meu marido e, de repente, alguma coisa que eu falei, ele pega e joga o copo para um lado. Aí, é porque ele está nervoso. Não, porque aconteceu. Não, ele é um abusador já. Ele está desrespeitando todo mundo ali, né? Então, eu acho que, assim, a comunicação da família, do casal, aonde tiver, mesmo com amigos, vai se tornando empobrecida, né? Não existe mais diálogo, o silêncio vai se apoderando da relação,
afastam a família da vítima mesmo, né? Como o Antônio colocou, para que não veja a opressão que o outro está sofrendo e para não interferir, porque ele precisa dessa relação. Outra coisa, quando eles são abandonados, gente, por que se torna tão ameaçador de estar rondando a casa da ex, ou quando está... Por quê? Porque ele não aguenta ser abandonado. Ele não aguenta. Que ele não tem mais essa pessoa que dá esse suporte para essa personalidade dele, né? Exatamente, não complementa isso dele, que fazia com que ele se sentisse grande e seguro. Na verdade, ele é vivo, né? Ele vive através, o sanguessuga, né? É o vampiro mesmo, né? Ele vive através do outro, submetido nesse contrapapel, né? Que ele pode ser o agressivo, o controlador, o que aparece, né? Quando o outro desaparece, sai da frente dele o espelho que ele precisa. Exatamente. Mas ele não se enxerga. Ele continua enxergando o outro como culpado. Exatamente. É no comportamento, né? O outro foi ingrato, porque ele fez tudo. Ele deu uma vida, ele ajudou ela a se formar depois de casada, que ela não tinha nenhuma uma formação, entende? E ela abandonou ele. E a pessoa que sofre o abuso justifica isso no público de, ele é assim mesmo, ele tem essa personalidade, ele tem uma personalidade forte. É muito complicado como denunciar, não dá para denunciar a violência psicológica, não dá para medir. Dá para medir. Não tem lesão. Não tem marca, né, gente? As feridas são invisíveis. Antônio, eu gostaria que tu falasse um pouquinho desses abusos emocionais em relação a esse tipo de trabalho também, que devem ser bem mais sutis, né? Em relação a quê? Ao trabalho, né? Esse tipo de abuso no trabalho, porque devem ser bem mais sutis do que dentro de casa, né? Sim, as relações de trabalho, né, os colegas. Aí nós temos as limitações, né, com o assédio moral, né? Porque ali ela vai para o assédio moral também, pode ir, né? Pode ir para o assédio moral. Pode. Se o outro tiver a capacidade de identificar, tá? Agora, se esse abusador, essa abusadora, né, numa relação de trabalho, vai encontrando a cancha ali, né, para se espalhar, vai encontrando pessoas que têm essa característica de personalidade, né, que se submete que tem autoestima baixa, né, a essa perversão por conta de família, das experiências da vida, naturalmente ele vai, e ele é aquele que fica grande no trabalho, porque vai sempre ter os de fora que não fazem essa leitura, que o engrandecem. Que levam ele como uma pessoa forte, né, que tem uma personalidade forte, que ele é uma pessoa aguerrida e lutadora e tal. Antônio, temos mais comentários. Olha como é interessante, muitas vezes a gente vê, né, no trabalho quem vai para cargos de poder, né, são pessoas que tem a sua perversão política interna dentro daquela empresa, daquela instituição. Eles manipulam, eles fazem controle e eles se disponibilizam com força para o desejo da empresa. Então, eles vão pegando o cargo e vão passando por cima dos outros. É bem complexo mesmo, né? Porque a violência emocional, ela é invisível, né? Porque não é externa. Dificilmente ele faz quando ele extrapola de jogar um copo ou de fazer uma grosseria, é porque já está no outro nível, porque ela é muito sutil. Quando ela é sutil, ela é difícil de ser percebida, ela é confundida para as pessoas que são as vítimas, que acreditam que estão sendo amadas, né? Confunde muito com cuidado, né? Com cuidado, né, Marisa? Se comporta assim porque está cuidando de mim, porque cuida exageradamente de mim, né? Na verdade, é o controle e não é o cuidado, né?
Uma pessoa que nunca foi cuidada, encontra uma pessoa, um indivíduo desse, com essas características, elas se encantam mesmo, né? Encontrou o príncipe encantado. Quando eu acho que o Fernando colocou, que perguntaram como você identificar. Presta atenção, se o cara for um príncipe encantado, caia fora, porque não é. Ele é um sapo, ele vai virar sapo uma hora. Não existe ninguém todo maravilhoso. Caia fora porque tu tá com óculos que te impede de ver o sapo, né, Marisa? Exatamente. E assim, de buscar uma terapia por conta do abuso, dificilmente a gente vai descobrindo no processo terapêutico que a pessoa está sendo abusada emocionalmente e não percebe. Né? Eu passei, acho que mais de um ano, mostrando para uma paciente minha, ela assim, com jeito, né? Porque ela ia e voltava, porque vai e volta para a relação, tem recaída, assim, porque o cara jura que ele vai mudar, que ele não vai ser o mesmo, e é mentira, porque ele não aguenta. E ele se nega a se tratar. Justamente a vítima está sempre na expectativa de que ele vai mudar, né? Ele vai mudar. Né? Claro. Antônio, a vítima também acredita que pode fazer com que ele mude ou já desiste em algum momento? Não acredita que ele vai mudar, acredita que, não, depois agora com essa relação que veio aqui nos ajudar, com essa situação nova que veio, com isso que aconteceu, com essa promessa dele, depois desse estouro que tivemos, depois que isso acontecer, está sempre com uma situação, né, para justificar que ele vai mudar. E ela, então, permanece nesse lugar, né, porque, na verdade, é ela que não está conseguindo mudar. Né? Então, antes que ela tenha que entrar para rasgar a carne dela, para mudar, ela tem uma defesa psíquica para que ele mude. Né? Na verdade, permanece todos no mesmo lugar. Vocês recebem no... Perdão, Marisa. Não, pode falar, depois eu falo. Vocês recebem no consultório essa pessoa que sofre esse abuso, Antônio. Normalmente, Antônio e Marisa, normalmente essa pessoa vai lá porque ela já identificou esse abuso ou ela vai lá para tentar mudar essa relação de alguma forma? Às vezes assim, quando é casal, eles vêm para trabalhar a comunicação do casal. Está tendo violência, às vezes física também, tá? Já ultrapassou a emocional. E aí eles vão identificando os abusos emocionais na terapia do casal. E qual é a reação desse abusador, Marisa, no consultório, de quando percebe que realmente está abusando? Muitas vezes nega, mas não é um abusador desse tão... tem um lado perverso, mas é um lado... Porque a partir do momento que ele aceitou vir e que você percebe que ele veio buscar ajuda, mas não para ajudar o outro, mas sim porque ele quer realmente ter uma nova relação no casamento, aí você vê que não é um caso que vale a pena. Muitas vezes eu mando fazer terapia individual paralela, tá? Porque só de casal não dá conta. Interessante, Fernando, que necessariamente a demanda que traz eles para o consultório não é esse diagnóstico de abuso. Não é. Não existe. Outra, exatamente. É outra questão. Irritação, né? Comunicação, e não está essa tentativa de achar que vai mudar. Sim. Uma dificuldade na relação, um desencontro com as ideias deles, alguma coisa assim eles vão trazendo. A depressão, a depressão de um deles. A mulher um deles que está deprimido, muitas vezes a mulher é uma abusadora, né? Isso. Ela é a abusadora principal e ela massacra, porque a mulher, quando você pega uma mulher que é abusadora, ela é bem perversa também, né? Vocês já receberam no consultório em que os dois eram abusadores? Imagina. Às vezes pode ter momento de um ser, mas sempre tem um que é mais. Tá? É mais. Às vezes o outro é como uma defesa dele também, né? Porque assim,
O abuso emocional não tem osso quebrado, a carne nunca foi queimada, o sangue nunca foi derramado, mas a ferida está lá dentro. A ferida na alma demora a curar. Então, Perfeito. eu tenho um caso, por exemplo, agora, que ela conseguiu ter a separação. Mas né, é igual a coisa da bebida, gente. Né? O dependente químico que não pode ver uma garrafa de bebida, ela não pode ver ele. Ela não pode encontrar com ele, porque ela está arriscada se ele convencer ela a voltar. E como todo perverso, né, Marisa, como toda personalidade perversa, ele também se utiliza de Deus como autorizando ele a ter o braço pesado sobre o domínio, o controle e a injustiça que ele considera ali naquela relação, ou a injustiça que seria o que a mulher ou o cônjuge quer como liberdade na sua vida. Né? Então, entra Deus também nesse perverso. Então, para tu ver como é difícil. Entra tudo, porque ele tem... É difícil, porque um cara que fala em Deus, teoricamente, ele está protegido de julgamentos. Ele usa também, se ele é uma pessoa... Deus como que autoriza ele a ter mão pesada para botar a ordem nesta relação e ajudar este homem ou esta mulher a existir. Que é o cabeça da casa, né? Antônio, mais gente participando aqui com a gente, Adriana Pereira, o Alexandre, Juliana Lima Zena, dando boa noite aqui também, o Ricardo falando que está tentando não criar o filho dele da mesma forma, a Maria do Socorro Soares Leite dando boa noite, a Ivana Weber falando que já viveu esse pesadelo. Temos também aqui uma pergunta do Alexandre Gonçalves e eu vou emendar uma outra pergunta que eu tenho aqui. O Alexandre pergunta, e quando e onde procurar o atendimento em casos dessas relações abusivas? As autoridades policiais, o Poder Judiciário? O Poder Judiciário está preparado? E eu vou emendar mais uma aqui para a gente já ir finalizando. Tem como identificar... como sair desse tipo de relação? A pergunta do Alexandre é onde a gente procura esse atendimento, né, desse tipo de relação abusiva, e se o Poder Judiciário está preparado. E a minha pergunta é, tem como sair desse tipo de relação? E quando se sai desse tipo de relação? Não, tem saída sim, né? Bora buscar uma ajuda de especialista, né? Seja um psicólogo, especialista em família, casais, onde possa estar orientando. Isso eu estou falando da violência emocional. Quando envolve a física e a sexual, aí pode envolver questão de lei. Mas a emocional é aquilo que eu falei. É difícil de provar, porque as feridas são invisíveis. Ela não tem marca, não tem queimadura. Entre eu falar o que o cara faz comigo, ele vai me ela é louca. Ela toma remédio para depressão. Ele vai falar isso. Ela é louca. Ela toma remédio para depressão, tarja preta. Entende? Então, ela cria essas coisas. Entende? Então, tem muitos argumentos para desqualificar o outro, que é a vítima. Uma coisa boa, por exemplo, esse nosso programa aqui agora. Alguém pode estar nos assistindo e ter identificado algumas dessas características, né, esses sinais, nos seus parceiros, ou nos seus pais, nos seus responsáveis, ou até em colegas de trabalho. Então, a pessoa vai identificando e ela pode ir se auto-percebendo que lugar que ela se coloca ali. E ela busca a terapia, então, para fazer essa constituição que ela entendeu ali que está faltando nela. Agora, juridicamente, bem como a Marisa diz, não tem como tu chegar lá, porque eles não vão nem saber preencher o BO. Vem aqui dizer o quê? Que ele essas subjetividades. Não sei o quê, entende? É muito difícil, porque não é um abuso físico. O abuso físico tem emocional junto, mas o abuso emocional necessariamente não tem abuso físico junto. Nem sempre. E ele acaba com a pessoa, porque a física
tem como tratar aquele físico. Quebrou o braço, conserta, tá certo. Afeta o emocional também. Porque não dá para separar o físico do emocional. Mas dá para você, as pessoas verem, acreditar em você. Mas como acreditar, né, na fala de alguém que fala, não, é que a pessoa fala demais, fala mal, entendeu? É louca. E A mulher, pessoa... a mulher do malandro, a mulher do vagabundo, a mulher do cafajeste. Nossa, Esse julgamento, né, daquela mulher que reclama e volta, registra BO, a pede medida dependência, protetiva e exatamente. volta. Na verdade, não é que ela é a mulher do malandro, ela recebe esse estigma, né? É que ela não tem recursos psicológicos e emocionais para ir além dessa hipnose perversa em que ela está vivendo. A Adriana Pereira aqui, que está participando com a gente, coloca aqui, ó, verdade, tem isso, eles falam até para a família, é complicado até os filhos acreditarem na mulher. E voltando ali sobre a parte física, né, do abuso físico, ela coloca, me desculpe, mas a delegacia da mulher não está preparada. Se não está preparada nem para esse abuso físico, quem dirá para esse abuso emocional, né? Porque ele é invisível. É muito... na terapia a gente vai levando, e aí a pessoa vai... Imagina, tem paciente que passa não sei quantos meses, ou até um ano, ou mais, para entender que ela veio com a queixa de depressão, mas ela está vivendo uma relação abusiva. Que não sabe de onde é o disparo do sintoma, né? Tem uma coisa muito importante que eu anotei aqui, que eu peguei, que eu acho que é importante até para gerar uma discussão aí, que é assim, como compreender essa trama, né, dos abusadores com as vítimas. Ou seja, quando a Silva Malamud fala sequestradores de alma versus sequestrados. Então, alma é a nossa força vital, a nossa essência, nosso bem mais valioso. Nela, em nossa alma, está agregada a nossa energia vital, que fortalece a concretização do verdadeiro sentido da vida. Quanto mais inconsciente de si mesma a pessoa estiver, mais poderosa, mais poderá estar à mira desses predadores emocionais, daqueles que têm dificuldades emocionais importantes em relação à validação de sua própria existência. Ou seja, o abusador, ele tem dificuldade de validar a existência dele, tá? Então, consciente ou inconscientemente, imagine que com esse bem, ou seja, com a posse da alma de alguém, conseguirão compensar suas mais profundas carências e frustrações. O sequestrado no início não se percebe prisioneiro, não percebe não, ele percebe ser cuidado, amado. Com o tempo, não percebe que sua energia vital foi sugada, foi minada na mão do outro. No caso, ela dá o nome de sequestrador, que eu acho muito interessante. Então, essa reflexão sobre esse jogo, né, na relação é muito importante, né? E a vítima tem recaída como... O Victor Pan, ele falou de que, às vezes, até pós-morte, quando o abusador ou a abusadora... daqui para trás, a gente teve muito mais abusadores por conta da cultura, mas também tem as abusadoras. A gente está usando essa expressão. Mas surge mais homem mesmo, por conta da cultura que estimula isso. Quando o abusador morre, falece, a viúva, ela passa ainda a ter dificuldade de viver, porque ela fica presa psicologicamente naquele abusador que faleceu. O Victor Pan fala para gente. O fantasma dele fica. Eu vi isso de uma paciente, muito interessante você trazer isso, Antônia. A paciente minha falou, Marisa, como eu vou me livrar desse fantasma que está na minha vida ainda? Agora o fantasma está desaparecendo, graças a Deus. Marisa, parabéns para essa paciente que já viu que era o fantasma, porque às vezes o que acontece na terapia
ela permanece achando que ele deveria estar vivo ainda para dar a ela a condição de viver. Agora, ela está numa fase que não tem esse fantasma, mas ela não quer, ele mandou um recado para ela não quer contato. Porque é aquela história mesmo da dependência, dependente químico. Há uma dependência química dessa relação também. Isso. Tá? E a completude da personalidade dela estava nele, né? Do que é o que falta agora. Antônio, a gente chegando já... Pode falar, desculpa. E gera codependência, né? Codependência. Antônio, já chegando a 52 minutos aqui, eu vou dar um tempinho bem bom para vocês falarem com esse pessoal, com essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso, e para dar um caminho para elas, né? De como se livrar disso, ou como trazer de volta a própria personalidade. Então eu dou a vez inicial para a Marisa, que é a nossa convidada, que está aqui conosco hoje, Marisa Barradas, professora, escritora, psicóloga, mestra, e que tem, Marisa, 40 e poucos anos de profissão? Menino, eu me formei em 70, faça as contas, querido. Pessoal de humanas aqui, Marisa, bem complicado. Só que eu comecei na área de RH, depois de 18 anos, aí eu comecei a aproveitar essa experiência riquíssima em empresa, e aí me tornei clínica. Tem um recadinho aqui que eu quero dar, que eu acho importante, eu vou falar rápido. Jamais esquecer de si mesmo em nome do outro. Ninguém perde ninguém e ninguém é de ninguém. Essa é a lei máxima. Tratar da sua compulsão de sempre querer agradar. Isso a vítima faz. Aprender a se bancar no que é lesivo e ser o seu próprio cuidador. Aprender a ser o seu melhor amigo. E daí tem várias coisas que as pessoas podem aprender. É ótimo viver em harmonia com o outro, mas é importante você se colocar, embora na religião aprende cuidar do outro, não, cuidar primeiro da gente. Você sendo bem cuidado, você vai cuidar das pessoas, você se amando primeiro. Não aquilo que a gente aprendeu, que é amar primeiro o próximo, não. É amar a si mesmo, que você vai ajudar as pessoas e vai viver bem. Tá? Eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que as pessoas tomarem consciência da importância que tem que dar para si mesmo, ela vai perceber que o outro vai entrando, vai invadindo, vai minando, e vai sequestrando a alma mesmo, vai deixando feridas invisíveis que demora para tratar. E eu queria dizer que é importante, Marisa, é importante, Fernanda, e todos esses nossos queridos que estão aqui com a gente. É uma reflexão, né? Se dê o benefício de duvidar de que tu te respeita, de que tu estás constituído psicologicamente, de que tu estás amadurecido emocionalmente, de que tu é alguém que te protege, te respeita nas relações. Se dê o direito de duvidar disso para se perceber mais. A partir desta aceitação de que somos falhos, imperfeitos, e muitas vezes por causa dessa cultura a qual a gente está vindo aí, né, nos últimos 2000 anos, nós somos pessoas que nos colocamos à frente da cobra que hipnotiza. Então, é preciso nos colocarmos nesse lugar, muitas vezes, né, Marisa, para sair fora, buscar ajuda, né? E, Antônio, mais uma coisa muito forte que eu quero falar assim. Gente, não procure ninguém. Depois que você é adulto, você não tem que procurar um cuidador. Você tem que cuidar de si mesmo. Porque nessa de buscar um cuidador, você entra numa situação que pode ser muito ruim. Muito boa. Você está dando poder para o outro de cuidar de você. Você não é mais criança, você é um adulto. Né? Quando você ficar velho, você aí pode ter um cuidador, mas velho que eu digo assim, não como eu, né? Como a gente fala, cada um que resolva os seus próprios BOs. A Marisa está cuidando bastante ainda, Fernando. Ah, perfeito. Vamos lá.
Então tá. Marisa, eu gostaria de te agradecer por participar do nosso programa, com certeza voltará para outros temas. Tem falar um pouco de segredo depois, né, Antônio? É verdade. Porque isso é um assunto que é segredo, por isso que demora tanto também, né? O silêncio. Só uma coisa que eu acho importante para quem está ouvindo, tem um livro que eu sempre indiquei para meus pacientes, chama Feridas Invisíveis. Leiam esse livro. Pode colocar e aparecer. Vai mexer, tá? É verdade. E tem também Os Sequestradores de Alma. São 2 livros, tem outros mais, mas esses 2 que eu conheço, que ajudam bastante a você se perceber ou sendo um abusador ou você sendo uma vítima. Muito obrigada a vocês, a você, Fernanda, a você, Antônio, pelo convite. Estou me sentindo assim muito gratificada de falar desse assunto, que é complexo, que não é fácil, mas é possível. Se cuidem. Não queiram admitir nenhum cuidador para você. Você não precisa, você é adulto. Boa. Perfeito. Olha, Antônio, a gente dá até dica de livro no nosso programa aqui. Perfeito. Antônio, obrigado. Nos vemos na primeira terça-feira de junho, né? É isso? Com um novo tema. Eu também quero agradecer muito, Fernando, tu por conduzir esplendidamente esse programa, Marisa por estar conosco. A Marisa, Fernando, eu a conheci em janeiro de 2009, depois da tragédia em Blumenau, que ela veio com a nossa equipe do programa de ajuda humanitária, trabalhar estresse pós-traumático aqui, e depois nós fomos para muitas outras partes do país. Aí, né, Marisa? Muito obrigado a todos e felicidade. Obrigada a todos participando também, está aqui conosco. Tá? Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Nos vemos na primeira terça-feira de junho. É sempre a primeira terça-feira do mês. Estaremos aqui com um tema sobre comportamento e saúde mental. Eu vou plagiar alguém que eu edito há uns bons anos, que é o Antônio, e dizer felicidades.